A senhora poderia nos contar um pouco sobre a história de Ubajara? É o pouco que eu conheço do topônimo, que a Bajara significa Senhor da Canoa. E que ele foi, nos primeiros passos dele, ele foi conhecido a Vila de Jacaré, porque tinha passado também pelo incêndio e que ele também teve o nome de queimado. Incêndio, e que ele também teve o nome de queimado. O Bajara como que fosse que ressurgiu das cinzas. E foi uma cidade, quando se tornou emancipada, acho que foi em 1935 que ela foi emancipada e teve como primeiro prefeito da época Pergentino Ferreira da Costa. A senhora poderia nos contar um pouco sobre a sua chegada na cidade de Ubajara? Eu cheguei em Ubajara em 1963. Eu morava no Mucambo, me casei com esse criatura aí, Edson Pereira Lima, e nós fomos morar exatamente aonde teve a genealogia de Ubajara, no sítio Queimado. E quem nos doou o terreno para nós morarmos numa casinha que mal nos cabia, aí foi aonde a gente começou nossa família. Quem nos doou a casa foi o seu Pergentino Ferreira da Costa, que ele, na época, ele não era o prefeito. Quem era o prefeito era seu Chico Pinto, Francisco Pinto Henrique, quando eu cheguei em Ubajara. Seu Pergentino tinha sido um dos primeiros prefeitos. Quando ele nos doou esse terreno assim para a gente morar, nós éramos moradores. E ele sempre, eu sempre fui curiosa de observar as pessoas conversando. Eu era muito nova, mas eu era curiosa. E ele me contava as histórias de Ubajara. Dona Geraldina, e o seu primeiro passo para caminhar aí rumo à licenciatura, para se tornar professora? Foi exatamente através do seu Pergentino, que tinha um filho adotivo, chamado José Parente da Costa. Ele era nosso amigo e ele viu a necessidade, porque a mãe do Edson, do meu esposo, morava aqui no sítio Cajueiro. E nós tínhamos, aos finais de semana, a gente vinha para cá. Eu me encontrava com as pessoas. Aí eu vi a necessidade de ensinar as pessoas. Aí, como eu estava indo e vindo, quando foi em 69, nós nos mudamos para cá. Aí, seu Zé Costa me arranjou, me deu esse emprego para ser professora. E na época, qualquer pessoa podia ser professora, mesmo com pouco conhecimento. Eu ainda não tinha nem o ensino médio, mas eu era tão esforçada que a vida me ensinou. Eu digo, eu virei professora, porque foi com dificuldade que eu concluí o ensino, que hoje ninguém dá mais nem valor. O ensino médio, que antigamente era com o magistério. Eu fiz o magistério em Tarubajara com muita dificuldade, mas era o meu sonho. E eu concluí o magistério, graças a Deus. E trabalhei 35 anos na área da educação. Ensinei desde o Mobral, ensinei na pré-escola, ensinei também naquela época chamava ginásio. E se dissesse assim, se tu nascesse de o que tu queria ser? Professora. É porque a gente nasce com a vocação, né? E isso me deu muito prazer. E através desse trabalho, eu fui me envolvendo na cidade, dentro dos desfiles do dia 7, e eu me misturava com os alunos. E isso me deu muita alegria. Hoje a minha vida me preenche os momentos assim, os momentos de falta de saúde, lembrando das coisas boas que a gente viveu. Porque quem teve um passado preenchido de coisas boas, no presente você tem boas recordações. Dona Geraldina, a senhora pode nos contar um pouco mais sobre a memória política de Ubajara? Sim. Quando eu cheguei em Ubajara, eu tinha apenas 16 anos, ainda não votava. Aí, depois de 2 anos, na próxima eleição que houve, foi que eu votei. E o meu primeiro voto foi para o prefeito Francisco Pinto Henri. E naquela época era uma campanha assim muito forte, que a gente via assim as pessoas tinham tanta liberdade de expressão, nem que naquela época ainda era proibido essas coisas, mas eles faziam tudo, né? Havia briga nas ruas, era uma, acho que muita liberdade, liberdade demais. E depois eu lembro muito bem das outras que foram se aproximando. Eu votei para o seu compadre Salustiano Lima de Aguiar. Também votei para o seu Enio, votei para o seu Eudes Cunha, que quando o seu Eudes Cunha, no ano que eu votei para ele, ele faleceu. E quem ficou no lugar foi o vice-prefeito, que era o Grijalva, parente da Costa, filho do seu Zé Costa. Ele ficou administrando. Depois do Grijalva, também teve o seu Macedo. Também votei no seu Macedo e votei no seu Macedo. Votei também no prefeito atual, que acompanhei toda essa história.